A gente parou em qual artigo? Nas minhas anotações aqui, a gente parou no 275. A gente falou sobre intimação. Aí a gente vai pular nulidades. Tá? A gente não vai falar agora sobre nulidades. Que é do 276 ao 283. A gente já falou da distribuição do registro, né? Já falamos. E agora a gente vai lá em valor da causa. Tá, turma? Pelo seguinte, quando a gente for tratar de petição inicial, a gente volta a falar do valor da causa, tá? É 291 ao 293. E fala sobre valor da causa. Qualquer petição inicial tem que ter o valor da causa, tá? É requisito primordial de uma petição inicial. Então, se a petição inicial ela não tiver valor da causa, tá? Ela vai ser, pode ser indeferida. O juiz vai mandar você ajeitar o valor da causa, né? Vai mandar você colocar o valor da causa ou adequar o valor da causa. Caso você não faça isso, aí o juiz vai extinguir sem resolução de mérito o processo. Tá? Então, um dos requisitos da petição inicial é o valor da causa. Tem que ter o valor da causa. Tá? Se não tiver, o juiz pode extinguir sem resolução de mérito, em razão porque a sua petição ela é incompleta. Tá? Então, a gente vai voltar a falar de valor da causa, que é 291, 293, quando a gente for falar sobre petição inicial, tá? Agora é interessante, vocês nunca viram nulidades, né? Nunca viram nulidades, né? Era bom a gente falar sobre nulidades. Então vamos lá falar sobre nulidades logo, para depois a gente ir lá para a formação da suspensão e da extinção do processo, tá? Então vamos lá? Para a gente pular para lá, a gente primeiro vai falar sobre nulidades. Então, o 276, ele diz assim, ó, quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Então, em primeiro lugar, senhores, a forma, tá? A forma é livre, tá? Se a lei não diz como é que tem que ser feito, você vai fazer do jeito que você quiser, tá? Desde que a lei não diga que está errado. Determine como é que você tem que fazer. Então, é exatamente aqui a primeira parte do 276, ele diz, ó, quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Então, se a lei diz que você tem que fazer desse jeito, você tem que fazer desse jeito, tá? Se ela não diz nada, como é que você tem que fazer, como é que você tem que praticar o ato, então não vai ter nulidade, tá? Agora, se a lei está dizendo como fazer e vem a parte, tá? Faz e ela vem pedir para ser anulada, sabendo que a lei determina de uma forma e ela pede para ser anulada, fazendo, tá?
É a parte final, justamente isso. Ó. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Então a lei diz que você tem que fazer dessa forma. Se você não fizer dessa forma, vai ser nulo. Aí vem a parte, faz, e ainda diz assim: olha, é nulo. Eu fiz, é nulo. Tá? Então é isso que o dispositivo está dizendo. Tá? Deu para entender? Hein? Gerlane? Entendeu? Mesmo? Ou não? Repete, professor, mais uma vez. Vamos lá, ó. O disposto diz assim, o dispositivo diz assim, ó, quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, ou seja, a gente tem que fazer do jeito que a lei determina, tá? Então, por exemplo, uma venda de um imóvel. A venda de um imóvel tem que ter a outorga, tem que ter a autorização ou do marido ou da mulher, tá? Se eu sou casado e vendo, ou até mesmo em união estável, quero vender um imóvel, tem que ter a outorga da minha esposa, da minha companheira, tá? Ou do meu companheiro ou do meu esposo. Tá? A lei determina isso, certo? E aí eu venho e vendo o imóvel sem a outorga da minha esposa. Aí lá na frente eu digo, ei, é nulo, porque não tem a outorga da minha esposa. Negativo, tá? Quem tem que arguir essa nulidade é a parte que comprou. Não quem está vendendo, que sou eu. Tá certo? É isso que a lei está dizendo aqui. Deu para entender agora, Gerrão? Tá bom? Então é dessa forma que tem que ser feito. Tem que ser feito da forma como a lei determina. Agora, eu sabendo como a lei determina, faço errado e ainda vou arguir a nulidade, então é exatamente isso aqui, ó. Decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Então é o exemplo que eu dei. O marido que vendeu a casa sem a outorga da mulher. Aí ele vem, não, é nulo a venda. Não, ele não pode arguir, tá? Porque ele que deu causa da nulidade. Tá bom? Então vamos para frente. Tá todo mundo bem? Todo mundo legal? Jonara entrou aí, acho que ela estava com medo, entrou até de máscara. Não sei se ela está no trabalho dela. Ó, tá aí, ó. Você está no seu trabalho, é? Ah, então é isso. Muito bem. Fica aí de máscara. Então o negócio está pegando, infelizmente. Professor, Oi. eu fiquei um pouco confusa. Essa primeira parte, quando diz quando a lei prescrever determinada forma sobre penalidade, eu compreendi, mas quando o senhor aborda sobre a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe causa, a pessoa ela já é informada sobre esse problema, A mas internet está ruim lá demais, Sofia. ela não pode recorrer. A internet está muito ruim. Mas eu acho que eu entendi o que tu está dizendo. O que eu disse, e é o que o dispositivo está dizendo, é eu dei causa, Saulo, e dei causa para a nulidade acontecer. Tá? Então Saulo, eu não posso arguir essa nulidade. Por quê? Porque fui eu o causador da nulidade. Entendeu? A outra parte que está no negócio, se ela requerer a nulidade, ok. Mas eu, que fui o causador da nulidade, mesmo sabendo que a lei determina uma forma para eu atuar, para eu fazer, eu não posso arguir, porque eu que causei a nulidade. Entendido? Tá. Obrigada. Deu para entender? Sim, senhor.
É isso que está dizendo aqui o 276. Aí o 277 diz assim: quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Tá? Então, por exemplo, uma citação. É feita uma citação, mesmo de forma equivocada, mas o citando, a pessoa citada, ela se dá por citada. Ela vai lá, pega os autos, responde a contestação. Então, tá ok. Certo? Então, é isso que está dizendo. Isso aqui é por quê? Princípio da economia processual, princípio da celeridade processual. Tá? Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se realizado de outro modo, tá? Mesmo que não seja do jeito que a lei está determinando, e alcançar a finalidade. Tá? Sem nulidade, logicamente. Sem causar prejuízo a outrem. Tá bom? Aí é beleza. Tranquilo. Galante, pede para a menina fazer um suco aí pra gente. Ouviu? Fazer o que, professor? É tua mãe, é tua tia? Minha tia. Ah, diz pra ela que depois eu quero um suco. Tô brincando. Então vamos lá. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira Professor, oportunidade. Oi. rapidinho, o 277, o senhor disse que ele é o princípio da economia processual e Princípio da celeridade. Tá? Porque se foi praticado o ato e não trouxe nenhuma consequência, mesmo que a lei determine de uma forma, mas não trouxe nenhuma consequência prejudicial às partes, ou a qualquer que seja, qualquer pessoa que seja, então deixa correr. O ato é válido. Tá? Então, isso aí é o princípio da celeridade, o princípio da economia processual, tá bom? Porque senão o juiz dizia, não foi feito da forma como a lei prescreve. Vamos fazer de novo. Se foi feito e não trouxe prejuízo nenhum, deixa correr. Tá? 278. A nulidade dos atos deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos. Então, se houve uma nulidade, tá? Se a parte verificou que há uma nulidade, primeiro momento que ela vai se manifestar nos autos, tá? Ou na contestação, ou na réplica, no momento que ela for se manifestar nos autos, ela tem que arguir essa nulidade. Ela tem que dizer, seu juiz, é nulo esse ato, bem aí. Tá? Sob pena de preclusão. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício. Nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento. Então, o caput do artigo, ele diz que se a parte verificar que houve uma nulidade, um ato nulo, e ele, no momento que tem a possibilidade de arguir essa nulidade, ele não faz, o que acontece? Há aí a preclusão. O que é a preclusão? Ele não pode mais falar sobre essa nulidade. Esse ato que a parte poderia ter arguído que era nula, ela se convalida. Tá? Por quê? Porque precluiu a possibilidade dele levantar essa nulidade do ato. Tá? Aí, agora, o parágrafo único fala que as matérias de questão de ordem, tá? As matérias sobre questão de ordem, tá? Essas matérias de questão de ordem estão lá no 337, tá? Essas matérias de questão de ordem, elas podem ser arguídas até mesmo de ofício,
O que é de ofício? Até mesmo pelo juiz. O juiz pode chegar e dizer assim, ei, essa parte aí é ilegítima. Praticou um ato, mas é ilegítimo. Então, esse ato é nulo. Tá? Incompetência absoluta. É um ato que todo ato praticado pelo juiz absolutamente incompetente é nulo. Tá? Então, tirando a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, está lá no 337, o resto, tudo pode ser arguído pelo juiz. Tudo pode ser de ofício, levantado pelo juiz. Ou seja, são questões de ordem, são questões que não precluem, tá? Não vão precluir. Então, na apelação, se o desembargador verificar que aquele juízo era absolutamente incompetente, ele pode chegar e dizer, ó, tá tudo anulado. Certo? Se ele verificar que uma das partes é ilegítima, ele pode anular. Tá certo? Deu para entender? Deu? Então vamos para frente. Gerlane, quando não entender, é só me gritar. Mesma coisa, Paulo. Todo mundo, é só gritar, tá bom? Não grita muito alto, que o aluno está muito alto. O notebook hoje está bom. Vamos lá. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. Senhores, citação e intimação é importantíssimo. Primeiro, a citação vai dar conhecimento ao réu que existe uma ação contra ele. E aí ele, se quiser, tá, tem a faculdade de, se quiser, ele ir se defender. A intimação, ela vai avisar as partes que houve a prática de um ato dentro do processo, ou então que é para ele praticar um ato dentro do processo. Então, se a citação e a intimação não for feita da forma como a lei determina, a citação é nula, a intimação é nula. Tá? Então, tem que seguir como a lei determina a citação, como a lei determina a intimação. Então, se a lei está dizendo que a intimação tem que ser pessoal, tem que ser feita pessoalmente. Se a intimação está dizendo que tem que ser feito pelo diário de justiça eletrônico, tem que ser feito pelo diário de justiça eletrônico no nome do advogado. Tá? Então, não pode ser diferente do que estabelece a lei. Se for diferente, é nulo a intimação, é nula a citação. Tá, senhores? E isso é importante porque essa nulidade é importante por quê? Porque você pode salvar o seu cliente. Tá? Até mesmo... No caso aí dessa decisão do FAQ sobre a questão lá do processo do Lula, né, a condenação, é usada essa questão da nulidade, né? No caso aí é a nulidade absoluta e a incompetência. A incompetência está lá no 337. Competência absoluta. A questão é por que o Foro de Curitiba é incompetente? Entendeu? Ele não era mais presidente. Mas são coisas que vocês vão aprender no decorrer da vida de vocês de operadores do direito.
de estudantes, de advogados, e nem sempre o que está escrito é o que prevalece, infelizmente. E principalmente no STF que a gente tem hoje, onde a interpretação deles é totalmente aversa a qualquer interpretação lógica e data máxima vênia correta. Tá? Mas é um exemplo interessante. Tá? Isso aí é uma questão de ordem pública, no caso. Tá certo? Professor, Oi. só uma dúvida. O 280, ele tá falando sobre como a lei deve seguir, né? Deve ser ordenada. Só que eu achei isso bem parecido com o 276. O senhor pode me dizer qual é essa diferença entre eles? Porque lá fala também sobre Então, aqui fala citação e intimação. Lá a fala não intimação. sobre atos. Por exemplo, lá em cima eu dei um exemplo que não é citação, nem intimação. É um exemplo, por exemplo, eu tenho um imóvel, quero vender esse imóvel. Tá? Só que eu só posso vender esse imóvel com a outorga, com a autorização da minha esposa. Tá? E aí, se eu faço a venda desse imóvel sem autorização da minha esposa, esse ato pode ser anulado. Tá? Se eu que pratiquei a nulidade, tá? Decreto essa nulidade, eu que dei o motivo, então não vai ter validade. Agora, se a outra parte disser, opa, é nulo, porque, ou então o interessado, o terceiro interessado, é nulo porque não houve a outorga da esposa de Saulo. Tá? E aqui está falando a respeito de citação e intimação. A lei diz como é que tem que ser feita a citação, como é que tem que ser feita a intimação. Vocês se lembram daquelas citações fictas que eu falei? Existem as citações reais e as citações fictas. Citação real é aquela que vai pelo correio, é aquela que vai pelo oficial de justiça, tá? E as fictas são aquelas, por exemplo, por hora certa, por edital. Você se lembra, né? Por hora certa? Se lembram? Não, não se lembram mais, né? Por hora certa é quando o oficial de justiça vai pela segunda vez e ainda assim ele vendo que o réu ele está se escondendo, né? Justamente para não receber a citação, aí ele faz por hora certa. Ou então por edital. Por edital tem todo um procedimento, por hora certa tem todo um procedimento. Se esse procedimento não for cumprido, tá? É nulo a citação. É nula a citação. Entendido? Beleza. Vamos para frente? Vamos para frente. R$ 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam. Todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes. Então, aqui, senhores, está dizendo que se um ato, tá, é anulado, logicamente, os atos que antecedem ele, tá, e dependem dele, vão ser todos anulados. Tá? Entendido? Entendi. Até tem. Daqui a pouco eu lembro o brocado. Professor, o senhor pode dar um exemplo? Um exemplo? Por exemplo, uma intimação.
para apresentar, vamos supor, o rol de testemunha, ou então fazer uma diligência. Melhor, fazer uma diligência. A parte é intimada para comparecer a uma perícia, tá? E aí, justamente para acompanhar a perícia. Certo? É feito a perícia, tá? Aí lá na frente, a parte fala para o juiz, seu juiz, ó, a intimação não foi feita de forma correta. Eu não fui intimado de forma correta. E aí essa intimação é nula. Se a intimação que estava dizendo para eu comparecer à perícia é nula, toda a perícia, de lá para a perícia, vai ser anulada. Vai ter que ser feita uma nova perícia. Por quê? Porque eu tenho que ser intimado para acompanhar a perícia. A parte tem que ser intimada para acompanhar a perícia. Deu para entender, Carla? Deu, beleza. Tá? Então vamos lá. Agora, se outros atos. Diga lá, meu amigo. Então, o senhor acabou de falar sobre a intimação por hora certa. Geralmente, se a pessoa não é encontrada em casa, é marcada depois um horário onde o fiscal irá para encontrar ela. Mas e se a pessoa para quem o fiscal deu o recado não passar para a pessoa que foi intimada? Quem é o responsável por isso? É a pessoa que seria responsável por passar? Independentemente, a pessoa que não fez isso, ela vai prejudicar o citando. Entendeu? Mas aí, se por acaso tiver algum prejuízo que pode ter, aí se a pessoa quiser lá na frente entrar com uma ação contra essa que acabou não dizendo para ele que existia uma citação, ele pode entrar e pedir dano material, dano moral, dando perdas e danos, entendeu? Agora, por isso que eu estou dizendo que existe todo um procedimento, tanto na hora certa, como pela citação por edital. Existe um procedimento. Mesmo na hora certa, o que vai acontecer? Depois, a secretária judicial, o secretário judicial, vai mandar uma notificação o endereço da pessoa. De qualquer jeito, ela vai tomar conhecimento. Ela vai saber que já existe um processo contra ela, inclusive que ela já é rebelde. Tá? A gente vai falar de revelia quando a gente for falar de contestação. Tá bom? Mas revelia, já para adiantar, para vocês não ficarem voando, é quando a pessoa não responde, né, a contestação. Por isso que eu digo, quando a pessoa é citada, ela tem a faculdade de responder ou não a ação contra ela. Tá? Ela tem a faculdade. Agora, ela vai sofrer os efeitos da revelia. E aí depois a gente vai ver quais são os efeitos da revelia. Beleza? Tudo tranquilo? Todo mundo bem? Tranquilo, professor. Estão me ligando aqui, só um minuto. Já eu volto. Só um minuto, tem coisa. Vamos lá. Desculpa aí Vamos lá. 280 a gente já falou, que são as citações e intimações, tá? E aí eu falei para vocês, por exemplo, um exemplo da hora certa, tem todo um procedimento que tem que ser feito, tá? Senão pode ser alegado a nulidade lá na frente. E aí vai anular tudo. Porque da citação até para tudo vai ser anulado. Aliás, da citação para frente, né? Ok? Vamos lá. Depois eu tenho que ver aqui, para procurar. Esse termo que tem, que é para frente e para trás.
Eu estou tentando lembrar aí. Vocês não lembram, não? Esse termo, como é o nome desse termo? Ex nunc, ex tunc. Isso, exatamente. Ex tunc e ex nunc. Ex tunc é ex nunc, é da nuca, né? Então é de para frente. Desde agora para frente, né? É, E ex tunc, que é a testa, é de lá para trás. retroage, né? Não é isso? Eu acho que é, retroage. Então, exatamente isso. Beleza. Então, é só lembrar, ó. Ex nunc. Nunc, nunca. Tá? Nunca. Então, é daqui para frente, que é a lua. E ex tunc, tunc, testa, daqui para trás. Tá? Então, para a gente não esquecer. Ex nunc, ex tunc. Deixa eu escrever aqui para vocês não esquecerem mais. Tá? Isso é latim, tá, gente? Deixa eu botar aqui. Ex tunc, ex nunc. Isso aí vocês devem ter visto, eu acho que em teoria geral do processo. Não deve, não? Deve nada, né? Mas acho que eu vou cobrar mais. Cobrar mais lá da facana. Ensinando é tudo para vocês. Ah, meu Deus. É bom que vocês falarem logo com a Alexander para fechar um pacote de processo civil só comigo. Pronto. Aí é processo civil 1, processo civil 2, processo civil 3, processo civil 4. Se tivesse mais, vocês também seriam. Tá certo? Ou vocês esperam. Então, que é o que vai pra Mas não, frente professor, e tá o bom. nunca para trás? Oi? Que carro? Mas não, tá bom. Tá bom? Chega de Saulo? Tá bom. Chega de processo civil. Eu não gosto muito de civil, não. Porque vai só até o 4. Vai só até o 4. Só até. Mas o senhor que vai dar pra gente o 2, o 3 e o 4? É melhor tu não ficar preocupada com isso agora. Deixa ficar uma surpresa. Não. Não sei te dizer. Qualquer processo civil eu dou. Porque eu gosto muito de processo civil e sempre fui professor de processo civil. Todos os processos. Até porque a gente tem que, eu como advogado, eu tenho que saber tudo de processo. Mas creio que acho que não. Acho que não. Senão vocês podem me jogar alguma coisa, me dar paulada. Ave Maria, de novo esse cara, de novo, não. Não aguento mais. Então, esse pacote eu acho que não vai rolar. Não, a gente tem que ter pelo menos uma aula com o senhor presencial. Não, eu também quero. Mas eu acho que ano que vem, se Deus quiser, então, semestre que vem. Se Deus quiser. Se Deus quiser. A gente vai ter sim. Professor, Oi. pode só me relembrar, fazendo um favor, qual que é avanço e qual que é retragem? É o TUM, que é o não? Ó, ex-tunc. TUM, que é o quê? Ex-tunc. Tá bem aqui escrito. Eu escrevi lá. Não, eu sei, eu escrevi a nomenclatura. Eu quero que você me diga qual retroage e qual avanço. Ex-tunc, testa. Dali para frente. E ex-nunc, dali para trás. Tá, Aí obrigada. dá pra gente, entendeu? Dá pra gente entender mais fácil. Então, ex-tunc, dali. Não é isso? Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Vou já botar aí para vocês entenderem.
Ó, ex tunc, seus efeitos não retroagem. Então, é de lá para frente, tá? E ex tunc é desde então, ex tunc. Nesse caso aí, retroage. É daqui para trás. E ex nunc é daqui para frente. Entendeu? Eu Então, faço... trocou. Eu troquei, né? Então tá. Não, só explicou que o da testa é da testa para trás e o da nuca é para frente. Isso, exatamente. Foi isso. É exatamente isso. Tá bom? Então, nuca para frente, testa para trás. Vocês sempre vão lembrar. Isso aí é quando retroage e quando ocorre a nulidade, né? Exatamente. O ex tunc o efeito vai retroagir. E ex nunc não. É isso? Foi isso que a gente falou, foi? Isso. Só lembrar da minha testa. Professor, não entendi, não, quando é que ocorre a nulidade nesse caso. Porque o que se está falando aí é com relação à nulidade, quando ela ocorre, quando ela da onde que ela ocorre, de quando começa a correr, tá? Aí, no caso, se ela retroagir, a nulidade ocorre? A nulidade vai ocorrer. O que a gente quer saber é o que ela vai anular. Tá? Então, ó, ex tunc vai significar desde então. Então, significa que determinada decisão sofre sobre fato no passado, possui efeitos. Então, desde a data do fato do passado. Tá? E a ex nunc é desde agora, a partir de agora. Entendi. A ex tunc retroage e a ex nunc é desde para frente. Tá? Tá bom. Professor, na ex nunc, né, que você disse, é de onde está para frente. Então, tudo que ficou para trás continua sendo válido. Tá tranquilo para vocês entenderem? Então, vamos lá. Ex tunc, vocês associem com testa. E ex nunc com nuca. Tá? Então, se tu tapa na nuca, sua cabeça vai para onde? Para frente. Vai para frente. Então, tem efeito daqui para frente. Ex nunc. Daqui para frente. Eu queria, professor, se tu der uma papona na testa, vai para trás. Então, os efeitos de trás todos são anulados. Entendeu? o senhor pode me dar um exemplo de quando acontece a ex nunc, que é quando é de onde está para frente, mas toda a parte inicial do processo continua valendo? É o que eu falei, ó. Eu dei até um exemplo para a Carla. Numa intimação, certo? Eu tenho a intimação para comparecer a uma perícia. Estou intimado. A outra parte não é intimada de forma correta. Tá? Ela não sendo intimada, ela nem tem conhecimento que vai ter a perícia. Tá? Aí vai ter a perícia. Teve a perícia. Entendeu? Aí a outra parte descobre que teve perícia e ela não participou da perícia, não acompanhou a perícia. Aí ela peticiona e pede a nulidade de todos os atos desde a intimação. Tá? Então, caso aí é ex tunc. Da perícia, aliás, desculpa, da intimação para ex nunc, da intimação para frente, tudo é anulado. Tá? O que ficou para trás não é anulado. Tá? Um exemplo de ex tunc, que é daqui para trás. Uma citação. Eu entro contra ti e aí
a citação que é feita em teu nome é feita de forma inválida. É incorreta a citação feita, tá? A citação não foi válida, foi inválida. Para tu ter uma ideia, tu nem tem conhecimento que houve a citação, tu nem sabe que existe um processo contra ti. Aí o processo todo vai passar a revelia, ou seja, sem ter o conhecimento que existe um processo contra ti. Aí quando chega no cumprimento de sentença, tá? Tu descobre que existiu um processo contra ti e que a citação foi inválida. Aí o que é que tu fazes? Isso aí vocês vão ver lá na parte de recurso. Vocês vão falar de ação rescisória. Se ainda não houve o trânsito em julgado da sentença, isso aí vocês vão falar comigo, a gente vai aprender. Se não houve o trânsito em julgado, então você pede a nulidade da citação. E aí, todos os atos da citação para frente são nulas. Tá? Tudo vai ser anulado. Tudo lá. Se não julgado, aí tem que ir para ação rescisória. Aí tu vai pedir para anular todo o processo. Tá? Tá dando sono essa explicação? Vamos lá. Deu para entender? Tá? A única coisa que vocês têm que entender é que com relação a ex-tunc e ex-tunc, é que um é para frente e o outro é para trás. Tá? Então, associe tunc com testa e nunc com nuca. Professor, Oi. queria dar uma dica, porque o senhor falou que ex-tunc é desde agora e ex-tunc é desde então. Acho que seria melhor assimilar o ex-tunc a desde a época, porque desde agora e desde então é um pouco parecido. Ex-tunc desde então e ex-nunc a partir de agora. Desde agora e ex-tunc desde a época. Porque o desde então de ex-tunc fica um pouco parecido com o ex-nunc. Fica mais fácil de assimilar. Porque desde então, a partir de agora, é muito parecido. Tá, beleza. Obrigado, querido. Vamos lá, vamos para frente. Tranquilo aí até agora? Tá pior. Então, anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam. Tá? Ex nunc. Todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes. Então, quando há nulidade de algum ato, isso não quer dizer que todo o processo vai ser anulado. Só os que dependem dele. Por exemplo, a citação. Se a citação é inválida, senhores, desde o início do processo está tudo nulo. Entendido? Então, da citação para frente, tudo tem que ser anulado. Beleza? Beleza. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. É a economia processual. Tá? Se aquele ato não vai... É anulado, as coisas que o juiz vão determinar que são nulas. Tá? Ele vai dizer isso e aquilo. Se, por acaso, algum ato permaneceu, não há necessidade de refazê-lo. Tá? Aí a gente vai pelo princípio da celeridade, princípio da economia processual. É isso que está dizendo 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos, ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. Tá? E aqueles que não precisam ser retificados, permanecem. Tá? Por isso que o juiz vai dizer quais são que têm que ser retificados ou refeitos. Tá bom?
Parágrafo 1º. O ato não será repetido, nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. Olha aí que beleza. Economia processual. Tá? Então, pô, aquele ato é nulo? É. Mas não vai prejudicar nenhuma das partes, então tá beleza. Aliás, esse ato é um dos que faz parte e foi comprometido por conta do que foi anulado. Só que ele não vai prejudicar em nada as partes. Então, nesse caso aí, ele permanece. É isso que está dizendo aqui o parágrafo 1º, tá? O ato não será repetido, nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. Parágrafo 2º. Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará, nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Tudo aí, princípio da celeridade. O juiz verifica que existe um ato nulo, tá? Só que, mesmo que anule esse ato, a probabilidade da parte ser beneficiada com a sentença é grande. Então, em razão disso, ele nem anula nada com relação ao ato. Tá? Por quê? Porque não vai mudar em nada com relação ao entendimento dele de quem é o direito. Tá? Então, quando puder decidir o mérito, quando puder decidir sobre, né, a ação a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará, nem mandará repetir o ato ou suprir a falta. Por quê? Porque é irrelevante, despicienda essa nulidade. Certo? Se anular ou não anular, a parte que vai que arguiu não vai ser prejudicado. Tá? Então, é exatamente o que o parágrafo 2º está dizendo. Deu para entender, senhor? Hein? Hein, Samara? Não? Professor, eu acabei voando e não prestei muita atenção, me desculpa. Meu anjo, é o seguinte. O parágrafo 2º é bem claro. Ele diz assim, ó. Quando puder, o juiz, ele puder julgar, tá? A favor da parte a quem aproveite a decretação de nulidade, o juiz vai dizer assim, pô, eu não vou nem dizer que é nulo o ato, porque isso aí independe de eu julgar a favor daquela parte. Entendeu? Então, por exemplo, no exemplo que eu dei, da intimação da perícia. A intimação não foi feita de forma correta, a perícia aconteceu sem a presença da parte, porque ela não foi intimada de forma correta. Vou anular. Só que aí o juiz, ele diz assim, não, a sentença é totalmente favorável a essa pessoa, essa parte que não foi intimada para acompanhar a perícia. Então, o que ele vai fazer? Ele não vai nem anular a perícia. Ele vai julgar. Por quê? Porque, independentemente da anulação, ele vai julgar a favor da parte que não foi intimada de forma correta. E daí, Marcelo? A respeito das nulidades, pode-se enquadrar o critério da nulidade das provas nos casos de investigação? Ou só das intimações e atos? Não. Por exemplo, você tem que arguir a nulidade das provas. Você tem um momento correto para arguir isso. Tá? Então, aquela prova, ela tem que ser nula porque ela foi feita de forma equivocada. Tá? Você tem um momento de falar a respeito das provas. Tá? Então, por exemplo, na petição inicial, você junta todas as provas. Tá? O autor.
Na contestação, o réu junta todas as provas que lhe convém. Inclusive é para o quê? Rebater o que o autor está dizendo na inicial. Aí, como na contestação, se o réu verificar que uma das provas que o autor juntou, ela é nula, tá? Porque não é autêntica, ele tem que arguir. Entendeu? Então não se enquadraria primeiramente no critério da nulidade, né? Só em última instância, provavelmente. Não entendi. Então não se enquadraria no critério Aí o primário juiz- agora da nulidade, só aí o mais juiz- para frente. O juiz vai dizer, o juiz pode até mandar tirar dos autos aquela prova que foi juntada. Entendido? Deu para entender? Você pode repetir de novo, só para ficar mais claro? Por exemplo, eu, autor, eu juntei uma prova, e essa prova, ela é falsa. Tá? Eu, réu, no momento da contestação, eu tenho que arguir a falsidade dessa prova. Certo? Se o juiz, se por acaso o réu não falar em falsidade dessa prova, o juiz também não verificar que essa prova é falsa e ele sentenciar em cima, a sua sentença foi baseada em cima dessa prova, a sentença pode ser revogada. Entendeu? A qualquer momento, né? Independente se o caso já está fechado, ela pode Aí só em voltar. ação rescisória. Uhum. Se transitou em julgado, tá? Se transitou em julgado e o juiz se baseou em prova, se fundamentou sua decisão em prova falsa, se transitou em julgado, aí ele tem que entrar com uma ação rescisória, mostrando que o juiz deu a decisão em cima de uma prova falsa. Entendido? Entendi. Não sei se é isso que tu queria. Não, era porque eu queria assim, se essa parte das provas se enquadraria na nulidade dos atos neste momento. Então você já respondeu já. Nesse exemplo que até o senhor deu e Marcelo falou, entraria o 278, que é quando tem preclusão e não pode mais falar nada. E a ação rescisória, ela te possibilita, mesmo após o trânsito em julgado, entrar com a ação rescisória. Tá? Só que a ação rescisória, vocês vão ver, na época, de repente até comigo, vocês vão ver que a ação rescisória não pode ser ajuizada de qualquer forma, não. Existe um rol, tá? Taxativo dos motivos que podem ensejar a ação rescisória. Tá? Uma delas é essa que eu acabei de falar. Certo? Professor, Pode ser também, sabe o quê? Um exemplo fácil. Um juiz que é absolutamente incompetente, mas nem o tribunal verificou isso, aí se entra com ação rescisória. Tá? Diz aí, Marcelo. Então, no caso, a ação rescisória, ela seria para uma instância superior? A ação rescisória, ela é de competência originária no TJ, no Tribunal de Justiça. Originária, né? A competência originária é lá no Tribunal de Justiça. Tá? Deixa eu só atender aqui o telefone rapidinho. Só um minuto. Desculpa, vamos lá. Vamos lá. Tudo tranquilo até aqui? A anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se obterem as prescrições legais. Parágrafo 1. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte. Senhores, sempre visando a economia processual e a celeridade processual. Tá? Então,
a gente vê nesses artigos, com relação à nulidade, que o legislador sempre primou pela economia processual, pela celeridade, pelo aproveitamento dos atos dentro do processo. Tá? Então, se não prejudica, deixa correr. Se prejudicar, aí tem que retificar, tem que anular. Tá? Aí tem que retificar o ato, tem que fazer um novo ato. Tá? Agora, se não prejudicou, deixa correr. Tá bom? Vamos lá. Beleza, então já falamos aqui do 276, que são de nulidades, ao 288. Ok, beleza. A distribuição e do registro a gente já falou. Já falamos? Já falamos. Não falamos, não? Qual professor? Esse aqui, 284 a 290, da distribuição e do registro. Acho que a gente já falou. Sim. Tá? Já falamos. Já. Vamos lá, para frente. Carla ainda está aí? Tô, professor. Não, porque não está aparecendo aqui. Ah, está aqui, apareceu. Vamos lá. Essa parte aqui de tutela provisória, talvez vocês peguem um professor muito bom, tal de Saulo. Aí ele vai explicar para vocês. Mas só semestre que vem. Se for ele, né? Pode ser outro professor. Mas se for Saulo, bom para vocês. Vai ser culpa sua a gente criar um monte de expectativa. Vou tudo falar que foi culpa do professor Saulo no período passado. Meu Deus, eu tô brincando, pelo amor de Deus. Esqueçam o que eu estou falando. Vamos lá. Então agora a gente vai, senhores, no que a gente já deveria ter começado. Desde quando a gente deveria ter começado. Só que a gente falou de tudo aquilo, tá? Primeiro, porque eu não sei se vocês sabiam, e segundo, que é primordial para que vocês entendam toda a sequência do processo civil. Então não adianta eu falar aqui de citação por hora certa se vocês não sabem o que é citação por hora certa. Não adianta eu falar aqui sobre citação por edital, de como acontece a citação, como é que se conta os prazos com relação à juntada de citação, a citação por hora certa, entendeu? Então tudo isso a gente viu aqui já, deu mais ou menos para vocês entenderem. Tá? Inclusive na nossa prova também vai cair tudo isso. Aí depois a gente só tem que discutir o que é que vocês querem que bote na matéria, tá? Para não ficar uma coisa muito grande. Aí a gente discute aqui depois qual é a matéria que a gente vai colocar para não ficar uma coisa muito grande. E a gente O bom é que os 3 pontos já tá feito, professor. Hein? O bom é que o trabalho de 3 pontos já fez. Não, aquilo ali só vale um ponto. A atividade já está feita. Não, mas aquela atividade só vale um ponto. Aí depois ainda tem mais outra que vale um ponto e tem mais outra que vale mais um ponto. Meu Deus, que atividade é essa? Calma. Tudo no seu devido tempo. Não fiquem nervosos. Tudo vai dar certo. Deus quiser. Deus é Pai. Vamos lá, senhores. 312. 312 diz assim, ó. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no artigo 240, depois que ele for validamente citado. Então, vamos lá. Senhores, princípio da voluntariedade, princípio da inércia. Se eu sou ofendido, se o meu direito é ofendido, primeiramente, esse direito que eu tenho é subjetivo. O que é isso? Eu sei que eu tenho direito material, tá? Que eu tenho direito, só que eu posso ir atrás ou não desse direito. Tá? Então,
o vizinho me xinga, fala mal de mim, e aí me difama. É aquele negócio, aquela baixaria. Eu posso ou não ajuizar uma ação contra ele. De calúnia, difamação, injúria. Tá? É o direito subjetivo. É o querer ou não eu ir atrás do meu direito. Tá? Beleza. Outra coisa, se eu quero, se não, eu vou atrás dos meus direitos. Eu que tenho que entrar com uma ação. Tá? Não é o Estado que verificando, o policial olha que o cara me xingou, me difamou. Não é o guarda que vai entrar com uma ação para mim. Sou eu. Eu que tenho que fazer isso. Tá? De que forma que eu vou fazer isso? Através de uma petição inicial. Tá? Por uma petição inicial. Vamos lá. Eu entro com a petição inicial. E essa petição inicial vai o quê? Vai mostrar o que aconteceu, vai mostrar para o juiz qual é o direito que eu estou requerendo, qual foi a causa que me fez bater a porta da justiça e quais são os meus pedidos. O que eu quero da justiça? Eu quero uma indenização. Por que eu quero uma indenização? Foi a causa do pedido. Ele me xingou, ele me humilhou. Tá? Agora, o juiz, que é o Estado juízo, ele só vai tomar conhecimento do que aconteceu se eu ajuizar uma ação. E essa ação vai ser ajuizada através da petição inicial. É o primeiro contato da parte com o judiciário. É através da petição inicial. Tá? Hoje, senhores, que na conjuntura atual, na atual conjuntura, o que se quer, o que se pretende primeiro, antes de judicializar, se quer primeiro que haja uma tentativa de acordo. E antes de judicializar a ação, as partes acabem entrando em acordo e não leve isso para a justiça. Tá? Inclusive, nós, advogados, hoje, a gente, antes mesmo de ajuizar a ação, a gente deve perguntar à parte se realmente não há nenhum tipo de possibilidade de fazer um acordo. Se não tem como se chegar a um acordo entre as partes, em vez de judicializar a ação. Se não, aí bola para frente. Tá, senhores? Entendido? Então, 312 diz: considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Então, a gente viu. Antigamente, era processo físico. Então, você fazia a sua petição inicial no papel e dava entrada lá no fórum. Através do quê? Da vara de distribuição. Lá na distribuição. Você entrava com a petição. Hoje é pelo PJE. Tá? Na de papel, quando você dava entrada, você recebia o protocolo. E aí, nesse protocolo, vinha o nome das partes, o número do processo, qual era o juiz que foi feito o sorteio para cair, tá? Que era a unidade jurisdicional. Tá? Então, tudo isso vinha no protocolo. Quando você deu a entrada na petição, tudo isso.
Hoje é pelo PJE, tá? Você faz a petição, tá? Aí, para juntar os documentos, tudo tem que ser em PDF. Para juntar a petição, tudo tem que ser em PDF, lá no PJE. Aí você também tem lá um botão, quando você tiver tudo preparado para encher tudinho, para dar entrada, você aperta lá no protocolo. Apertou no protocolo, aparece o comprovante que você deu entrada, tá? Dizendo, aí vai dizer qual foi a unidade jurisdicional que caiu, que foi distribuída, quem é o juiz, tá? Quem são as partes, o número do processo, tudo. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui, para vocês olharem. Olha só. Isso aí é o protocolo. Comprovante de protocolo. Então, toda vez que você dá entrada no PJE, vai ter esse comprovante de protocolo. Então, aqui diz justamente qual é o número do processo, qual é o órgão julgador, tá? Qual é a jurisdição, qual é a classe, o assunto, o valor da causa, tudo. Se tem pedido liminar ou não, quem são as partes, tá? No caso aqui, já diz quem é o advogado do autor, tá? E quando foi distribuído, ó, 12 de agosto de 2020, às 11 horas. E quem foi que deu a entrada. Tá? Então, é o protocolo do PJE. No físico, você também recebia um protocolo informando exatamente tudo isso. Tá? Beleza? Aí aí a segunda parte diz assim: todavia, a propositura da ação só produz, quanto ao réu, os efeitos mencionados no artigo 240, depois de que for validamente citado. Então, só vai começar a valer a ação contra o réu, tá? Quando ele tiver a citação válida dele. Tá certo? Então, é isso que está dizendo aqui o 312. Tá bom? Beleza? Senhores, vamos dar um tempinho aqui, e aí 3h40 a gente volta, tá? Deixa eu só tomar uma água e ir ali tá? Quem quiser também, 3h20 eu tô de volta. Então, 313, da suspensão do processo. Senhores, em algumas situações, o que acontece? Tem um andamento normal do processo e por algum acontecimento, alguma situação, o processo vai ser suspenso, tá? E aí o 313, ele vai dizer quais são essas situações, tá? Então, suspende-se o processo pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal e de seu procurador. Tá? Então, aconteceu a morte ou a perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante ou do procurador, o representante legal, senhores, por exemplo, a mãe, está representando o filho. Tá? Ou de seu procurador. O procurador, no caso aí, o advogado. Pela convenção das partes, hoje, as partes, elas podem transacionar para suspender o processo, tá? Inclusive, por quê? Pedindo para o juiz, olha, vamos suspender o processo, porque eu acho que a gente vai chegar a um acordo. E aí, o juiz suspende o processo, deixa do jeito que ele está, e as partes vão lá tentar transacionar para depois chegar para o juiz, ó, conseguimos fazer aqui um acordo, vamos agora extinguir o processo.
só homologa o acordo e a gente extingue o processo. Tá? Então, as partes podem, com um acordo, pedir essa suspensão do processo. Inciso terceiro, pela arguição de impedimento ou de suspeição. Vamos lá. Vocês sabem o que é impedimento ou o que é suspeição? Hein? Tem uma vergonha não, pode dizer, não, pessoal, não sei. Não lembro. Impedimento seria o ato do bloqueio da passagem do processo continuar? Não. Ah, então eu não sei. Então vamos lá no 134. Esse é 134. Não. Cento e quarenta e quatro. Não é 134. 144. Então, senhores, o 144 até o 146, até o 148, tá? Vem se falando sobre suspensão e impedimento. O 144 ele fala de impedimento e o 145 ele fala de suspensão. Então a gente tem que saber quando é impedimento e quando é suspeição. E quando ocorre o impedimento ou a suspeição, o processo é suspenso. Tá? Então vamos lá falar do artigo 144 até o artigo 148. Beleza. O 144 ele fala do impedimento. Então ele diz assim, ó, há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Então, esse magistrado ele está impedido se ele atuou dessas formas. Inciso segundo, de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Ou seja, por exemplo, eu sou juiz, aí eu julgo um processo de exterminir, é isso? Exterminir. Oi. Eu julgo um processo teu. Aí eu sou, eu viro desembargador. O processo continua lá no primeiro grau. Eu fui para ser desembargador. Aí um belo dia chega o teu processo em minhas mãos. Então eu vou ser impedido de funcionar nesse processo. Por quê? Porque lá no primeiro grau eu conheci o processo, eu funcionei no teu processo. Tá? Então, em razão disso, eu sou impedido, Professor, como desembargador, julgar qualquer coisa a respeito desse processo. professor, em relação a essa parte sobre que eles estão falando agora sobre a suspeição do Sérgio Moro, na atuação dele como juiz, no caso lá. Não, suspeição é diferente de impedimento. Impedimento, para ficar bem claro para a gente, impedimento você tem como provar. Tá? Existe prova constituída. Tá? Então, por exemplo, se eu funcionei no processo de Cherny, lógico que está lá dizendo que eu decidi a respeito de um despachei, decidi, funcionei no processo dela. Então, quando chegar lá para mim, eu sendo desembargador, eu não posso funcionar nesse processo. Está lá.
dando despacho, está lá no processo. Por exemplo, se eu participei como testemunha em um processo, eu não posso julgar esse processo. Tá? Então, vai estar a prova lá que eu fui testemunha no processo. Já a suspeição é uma coisa subjetiva. Por exemplo, eles estão alegando a suspeição de Moro, e o torne parcial. Tá? Mas nesse caso aí, o que a gente tem que entender, o que é impedimento, o que é suspeição, porque o impedimento tem como a gente provar. Na suspeição, é mais difícil você provar. Tá? Então, por exemplo, é muito subjetivo. Como é que eu vou dizer como é que o juiz vai, como é que você vai descobrir, afirmar que aquele juiz é amigo ou não daquela parte, tá? Se o advogado é filho dele, tem como provar, certo? Aí ele é impedido. Mas, o juiz é inimigo do advogado. O juiz é inimigo da parte. Então, é mais difícil você provar. Tá? É subjetivo. Entendido? Inciso terceiro, com relação ao 144. Quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. Senhores, parente consanguíneo a gente sabe que é, não sabe? É de sangue, né? E afim? É quando é em relação ao parceiro, né? Não, cunhado. Cunhado é muito afim, sim. não é sanguíneo. Dizem que cunhado, se fosse bom, né, não começava com cunhado. Né? Dizem. Tá? Então, afim é que não é sanguíneo, mas é teu parente por afinidade. Tá? Então, teu cunhado, na realidade, tu é por afinidade, né? Tá? Não é sanguíneo. Agora, no caso do teu irmão, é consanguíneo. Tá? Do teu filho, é consanguíneo. Tá certo? Vamos lá. Ou afim em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. Tá? Isso aí vocês vão ver, com relação a grau, lá na parte de direito de família, ou direito de sucessões. Vocês vão ver o que é primeiro, segundo e terceiro grau com relação a parentesco. Tá? Inciso 4. Quando for parte do processo, ele próprio, o juiz, o seu cônjuge ou companheiro, ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até terceiro grau, inclusive. Então, senhores, inciso 5. Quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte no processo. Então, se o juiz faz parte de é membro de alguma pessoa jurídica, de alguma empresa, e essa empresa participa de um processo, ele tem que se dar por impedido. Quando for herdeiro, presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes.
em que figure como parte instituição de ensino com o qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviço. Então, olha só, eu sou professor da faculdade. Se eu fosse juiz, por acaso, algum aluno entrasse contra a Facam e eu recebesse essa ação, eu tinha que me dar por impedido. Tá? Por quê? Porque eu sou empregado da Facam. Tá? Eu tenho relação de emprego com a Facam. Inciso 8º. Em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Entendido? Eu entro com uma ação lá no escritório da mulher do juiz, porque eu sei que vai facilitar para mim. Então, eu entro com uma ação porque o escritório é da mulher do juiz. Não pode. Se cair no juiz onde o escritório, a mulher faz parte, ele tem que se dar por impedido. É isso que está dizendo aqui o inciso 8º. Tá? Em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até 3º grau, inclusive mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Inciso 9. Quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Lógico também. Então, essas aqui são as situações de impedimento que o juiz se encontra. Tá? Está lá no 144, no nosso CPC. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 3º, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Deu para entender? Quando ele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive. Aí o parágrafo 3º diz assim, ó, na hipótese do inciso 3º, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Então, o processo já corria, tá? E aí o juiz entra nesse processo. Ele está impedido. O que ele vai fazer? Ele não vai despachar nesse processo. Tá? Parágrafo 2º. É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. Então, só para isso aqui, não tem como fazer, mas pode acontecer. Só para tornar aquele juiz impedido, eu acabo subestabelecendo com o advogado que é parente do juiz. Aí o juiz tem que se dar por impedido. Só que aqui está dizendo, é vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. Justamente porque, se a parte você for aquele juiz ali é péssimo, cara, aquilo ali não é legal para mim. Tenho certeza que ele vai julgar contra mim. Aí o que faz? Aí ele, rapaz, já sei. Aquele escritório ali trabalha o primo dele. Eu vou pedir para estabelecer para esse primo. Tá? Isso aí foi criada uma situação superveniente, justamente para fazer com que aquele juiz
se torna impedido. Então, isso aqui que está dizendo o parágrafo segundo, está vedando isso. Parágrafo terceiro. O impedimento previsto no inciso terceiro também se verifica no caso de mandato conferido ao membro de escritório de advocacia que tem em seus quadros advogados que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Tá? Então, eu sou do escritório. Mesmo que o meu nome, eu sou parente do juiz. Tá? Aí vem uma parte que entra lá no escritório. Só que eu não estou na procuração. Só que eu faço parte do escritório. O que acontece? O juiz tem que se dar pelo pedido. Tá bom? Agora, o 145, ele fala de suspeição. Então, a suspeição do juiz, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Senhores, antes, no Código de 73, só falava de amigo íntimo ou inimigo das partes. Hoje incluíram também os advogados. Ótimo. Tá? Porque tem juiz que não suporta determinado advogado. Tá? Se ele é homem de se dar para o suspeito, ótimo. Mas, como saber e como provar que ele é inimigo do advogado? Tá? Por isso que eu digo, é subjetivo. A parte pode dizer que o advogado, que o juiz é amigo do advogado, e o juiz diz assim, não, eu não sou amigo não, eu conheço ele, mas eu não sou amigo dele. Entendeu? E não tem como provar. Já aconteceu aquele miliciano, ou ministro, como é o nome dele? O que solta até alma de cemitério. É o nome daquele ministro que solta até prisão de ventre. Como é, rapaz? Como é o nome dele? Estava em Portugal. Sim, eu não lembro desse rapazinho. Mas esse ministro lá do STF, ele foi padrinho do casamento de determinada figura, onde essa figura foi parte de um processo e ele atuou como juiz, como ministro. Aí alegaram a suspeição dele e ele disse que não tem nada a ver. Que ser padrinho não quer dizer que é amigo íntimo. Não é Marco Aurélio, não. É aquele, gente, que vive soltando bandido. É o nome daquele ministro. Ave Maria. É o Edson Fachin? Não é Fachin, não. Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, esse miserável mesmo. Esse rapazinho mesmo. Então, Gilmar Mendes, foi padrinho de casamento de um casal lá. E aí, a outra parte, quando soube, juntou foto e tudo. Né? Porque saiu no jornal e tudo. Aí ele disse que não. E ser padrinho não quer dizer que é amigo íntimo. O padrinho, por sinal, o noivo, mandou foi o avião dele particular para buscar Gilmar Mendes para ir para a festa. Se esse cara não é amigo dele, ele é muito bom. Ele só pode estar apaixonado por ele. E por mandar o avião para buscar, o cara ser padrinho. Então, isso aí, senhores, é muito... Hein? Verdade. Então, é muito subjetivo, tá? Então, dá para a gente saber com relação a que é impedimento e que é suspeição. Apesar de, às vezes, inclusive alguns magistrados, eles trocam. Falam que, me dou para suspeito. Na realidade, ele não se dá para suspeito, ele se dá por impedido. Então, vamos lá, inciso segundo.
que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa, ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio. Inciso terceiro, quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive. Inciso quarto, interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Lógico. Aí ele não vai ser nunca que ele vai ser imparcial. Parágrafo primeiro. Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. Tá? Isso aí até foi batido uma vez no CNJ, dizendo que quando o juiz se desse por impedir o suspeito o foro íntimo, ele tinha que dizer por quê. Tá? Mas aí foi resolvido que não. E o juiz basta dizer que é por um foro íntimo. Tá? Ele não tem que dizer qual é o motivo, qual é esse foro íntimo. Certo? Então, parágrafo primeiro diz assim, ó, diz justamente isso, ó, poderá o juiz declarar suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões, sem dizer qual foi o motivo, né? Que é esse, qual é esse foro íntimo? Qual foi o motivo do foro íntimo? Parágrafo segundo, será ilegítima a alegação de suspeição quando houver sido provocada por quem a alegar. Lógico, eu posso provocar a suspeição e depois arguir a suspeição. Justamente para quê? Para tirar aquele juiz de ser o julgador do meu processo. Inciso segundo, a parte que alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. Artigo 146. No prazo de 15 dias, olha só, no prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato. Então, quando saiu no jornal o negócio do Gilmar Mendes, né, lá a foto, tirando lá com os studentes, né, com os noivos, aí a parte pegou e entrou com a suspeição, juntando a foto do jornal, dizendo que tomou conhecimento naquele momento. Então, a partir do momento que toma conhecimento da suspeição, qualquer tipo de suspeição do juiz, pode-se arguir a suspeição. E aí, a partir do momento, tem 15 dias para fazer isso. Tá? A parte alegar o impedimento ou a suspeição em petição específica dirigida ao juiz do processo. Aquele que você está dizendo que é suspeito ou impedido, você vai endereçar para ele, tá? Na qual indicará o fundamento. Aí o juiz vai dizer qual é o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e rol de testemunha. Tá? Então, ó, no prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato de impedimento ou de suspeição, a parte alegará o impedimento ou a suspeição em petição específica, tá? Dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com o rol de testemunhas. Senhores, quem é impedido ou suspeito é o juiz, tá? Não é o juízo. Incompetência é do juízo. Juízo incompetente. Mas o impedimento e a suspeição é do juiz. Tá? Então, quem é impedido é o juiz, não é o juízo. Tá? Parágrafo 1º. Se reconhecer o impedimento ou a suspeição a receber a petição, o juiz
ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal. O que acontece? Você entra com a petição alegando que ele é suspeito ou impedido. Impedimento é mais fácil, tá? Suspeição é mais complicado. Mas se o juiz se der por impedido ou por suspeito, ele, na mesma hora, ele manda os autos para o juiz substituto, tá? Aí quem vai determinar isso é a corregedoria. Caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição. O que é isso? Essa petição, senhores, ela é autônoma, né? Você faz a petição dizendo por que você está requerendo o impedimento ou a suspeição daquele juiz, tá? O juiz, quando ele concorda com a sua suspeição, ele já remete os autos para o juiz substituto. Se ele nega, se ele diz que ele não é suspeito, que ele não é impedido, aí o que vai acontecer? Ele vai autuar essa petição e juntar em apartado, tá? Ou seja, vai juntar no processo, ele vai juntar essa arguição, exceção de impedimento ou de suspeição, tá? No processo eletrônico, vai correr junto, certo? Só que de formas diferentes, tá? Andamentos diferentes. Aí determinará a autuação em apartado da petição. A autuação é colocar capa, tá? Então vai lá, coloca a capa, vai botar número, vai botar lá a exceção de suspeição e exceção de impedimento, tá? Dizendo quais são as partes, que ele é o suspeito ou impedido, tá? Aí, no prazo de 15 dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. Tá? Aí o que vai acontecer? Os autos vão para o tribunal. Se ele nega que ele é impedido ou suspeito, ele vai apresentar em 15 dias a sua defesa, né, suas razões, e aí depois disso ele remete para o tribunal. Por quê? Porque é o tribunal que vai decidir se ele é ou se ele não é suspeito. Tá? Parágrafo 2º. Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr. Então, o que é isso, senhores? A gente falou aí que um dos motivos de suspensão do processo é o impedimento e a suspeição, né? Então, nesse caso aí, o que acontece? Vai ser remetido para o tribunal, vai ter um relator, onde vai ser distribuída essa exceção de impedimento ou de suspeição, e aí o relator, primeiramente, ele vai verificar se o processo principal, o processo que está em andamento, vai continuar normalmente ou se ele vai ser suspenso. Então, se o incidente for recebido sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr. O processo principal. Com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. Parágrafo 3º. Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente, ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. Senhores, tutela de urgência, vocês vão saber o que é no próximo semestre. Tá? É quando a parte ela pede já de forma liminar, já de forma imediata, que seja concedido o que ele quer receber lá na sentença. Tá? Então, a tutela
de urgência é isso. Então, como a tutela de urgência não pode esperar para ser analisada, o que vai acontecer? Quando há efeito suspensivo ou ainda não foi dado efeito, tá? Ainda está se analisando se vai dar ou não vai dar efeito suspensivo no processo, quando se tem pedido de tutela de urgência, vai ser levado para um juiz substituto, tá? Que é o substituto legal, para ele analisar o pedido de tutela provisória de urgência para conceder ou não. Tá? Não pode esperar o processo voltar à normalidade para que seja analisado o pedido de tutela provisória de urgência. O juiz substituto, ele já analisa esse pedido, tá? Não pode esperar. A parte não pode esperar até ser resolvido a arguição de suspeição ou de impedimento. Professor, já ia dizer assim, professor, o senhor deu isso sim. deu um bug aqui na minha cabeça, porque é processo 1 e 2, aí eu fiquei confusa agora. Eu estou entendendo ainda mais, né? Eu, nesse caso aí, estou entendendo ainda mais. Eu tentei fazer um resumão aí para a galera entender o que é. Vamos lá, parágrafo 4º. Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeitar-lá. Parágrafo 5º. Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. Parágrafo 6º. Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. Parágrafo 7º. O tribunal declarará a nulidade dos atos do juiz se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição. Olha só, o tribunal declarará a nulidade dos atos do juiz se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição. Artigo 147. Quando 2 ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se excusará, remetendo os autos ao seu substituto legal. Isso aí é muito improvável acontecer. Mas pode acontecer, por exemplo, um desembargador é irmão de um outro desembargador. Tá? E aí, se um processo onde caiu para ele, depois ele é substituído pelo outro desembargador, esse outro desembargador que é irmão dele já tem que se dar por impedido e já mandar para o substituto legal. Tá? É isso que está dizendo aqui o artigo 147. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição ao membro do Ministério Público, aos auxiliares da Justiça, aos demais sujeitos imparciais do processo. O perito. O perito tem que ser imparcial, né? Então, se descobrir que o perito é irmão, é parente de uma das partes, é alegado aí o impedimento do perito, tá? Ou é amigo íntimo de uma das partes, a suspeição dele. Parágrafo 1º. A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição em petição fundamentada e devidamente instruída. Instruída é o quê? Com os documentos. Se tiver documentos que prove tudinho, ele junte esses documentos. Na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. Parágrafo 2º. O juiz mandará processar o incidente em separado
e sem suspensão do processo, ouvindo o arguido no prazo de 15 dias e facultando a produção de prova quando necessário. Então, quando é membro do Ministério Público, auxiliar de justiça, ou então outros sujeitos à imparcialidade, o juiz não vai suspender o processo. Parágrafo 3º. Nos tribunais, a arguição a que se refere o será disciplinada pelo regimento interno. Parágrafo 4º. O disposto dos parágrafos 1º e 2º não se aplica à arguição de impedimento ou de suspeição de testemunho. Por que isso, senhores? Tem que ser na hora, tá? Então, na audiência de instrução e julgamento, se a testemunha for amiga da parte, ou então se for inimiga da outra parte, parente, aí tem que arguir, no caso aí, a suspeição dessa testemunha. E aí você vai, na audiência, você vai contraditar a testemunha. Tá? Por isso que, quando é colocado o rol das testemunhas, é antes, bem antes, no mínimo 10 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Justamente para que as partes elas saibam quem são as testemunhas e aí procurem saber sobre elas para, se for o caso, arguir a suspeição ou o impedimento. No caso aí, vai contraditar, não vai entrar com um incidente de suspeição ou impedimento, vai contraditar a testemunha. Tá? Por quê? Porque essa testemunha ela não vai ser imparcial. Ela vai pender para um dos lados. Beleza? O senhor pode só repetir rapidão, porque travou aqui para mim. Claro. Aqui o parágrafo 4 diz assim: o disposto do parágrafo 1º e 2º não se aplica à arguição de impedimento ou de suspeição de testemunha. Porque, na realidade, o que acontece? Você, numa audiência de instrução e julgamento, se você verifica que aquela testemunha é parente da parte, ou então amiga íntima da parte, você vai arguir a suspeição de que forma? Você vai contraditá-la, de forma oral. Tá? Na audiência, antes que ela possa dar o seu depoimento, seu testemunho, você tem que arguir através da contradita. Você vai contraditar essa testemunha. Tá? Então, na audiência, você não vai ser competição. Na audiência que você vai contraditar essa testemunha. Tá certo? Entendi, obrigado. Beleza? Então, meus amores, a gente foi de 144 a 148, né? E agora falamos de tudo isso de impedimento e de... Cadê, meu Deus? Aqui. Inciso 3º, impedimento ou de suspeição. Falando de tudo aquilo por conta do inciso 3º do artigo 313. A inciso 4º, pela admissão de incidente de resolução de demanda repetitiva. Então, o que acontece? Essa resolução de demanda repetitiva acontece quando determinada matéria, tá? Existem inúmeras ações só com essas determinada matéria. E aí, o que acontece? O STJ ou o STF, dependendo da matéria, ele suspende essas ações todinhas, tá? Suspende todos os processos que incluam essa matéria, para que eles resolvam a respeito da matéria. E aí, quando eles resolverem, eles informam aos tribunais, porque todos os tribunais e abaixo dos tribunais, os juízes,
eles vão ter que decidir de acordo com o que eles decidiram lá em cima. De acordo com o que o STJ e o STF decidiu a respeito dessa matéria, que existem inúmeras ações. Tá? Então, isso é o incidente de resolução de demanda repetitiva. É um motivo também que suspende os processos. Então, se existe um incidente de resolução de demanda repetitiva de determinada matéria onde você faz parte, vai ter a suspensão desse processo até que seja decidido pelo STF, pelo STJ, pelo STF, sobre determinada matéria. Entendido tudo? Deu para entender? Então, só depois do resultado desse incidente de resolução de demanda repetitiva, que pode ser tanto no STJ como no STF, que os processos vão ter andamento. Tá? Agora, essa suspensão aí, ela tem prazo. Depois a gente vai ver isso aí tudinho. Inciso 5º. Quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal do outro projeto pendente, do outro processo pendente. Então, senhores, às vezes, um processo que eu dei entrada aqui depende do resultado de um outro processo. Por exemplo, de um processo criminal, para saber se a pessoa foi culpada ou não num acidente de trânsito, vamos supor. Tá? Então, de repente, tem que esperar para que, com o resultado de lá, possa dar continuidade aqui. Ou então, por exemplo, eu entro com uma ação de alimentos, tá? E aí está correndo uma ação de investigação de paternidade. Eu dependo para botar lá, condenar no mérito os alimentos, se aquele pai é ou não é pai do filho, que ele requereu os alimentos. Tá? Então, vai depender da situação de um outro processo para que ele possa sentenciar. Então, ele espera, suspende esse processo, para quando sair a decisão lá, ele volte a dar andamento nesse processo aqui. Tá? Tiver de ser proferido somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada ao outro juízo. Inciso 6º, por motivo de força maior. Inciso 7º, quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo. Inciso 8º, os demais casos que esse Código regula. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 1º, o juiz suspenderá o processo nos termos do artigo 689. Parágrafo 2º. Não ajuizada a ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte. Inciso 1º. Falecido réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros no prazo que designar, de no mínimo 2 ou no máximo 6 meses. Inciso 2º. Falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação do seu espólio de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequado, para que manifeste interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo, sem resolução de mérito. Parágrafo 3º. No caso de morte do procurador de qualquer das partes, ainda que iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz determinará que a parte constitua novo mandatário, no prazo de 15 dias, ao final do qual extinguirá o processo sem resolução de mérito. Se o autor não nomear novo mandatário,
ou ordenar o prosseguimento do processo à revelia do réu, se falecido o procurador deste. Tá? Parágrafo 4º. O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 ano, nas hipóteses do inciso 6º, e 6 meses daquela prevista no inciso 2º. Parágrafo 5º. O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no parágrafo 4º. 314. Durante a suspensão, é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição. Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal. Se a ação penal não for proposta no prazo de 3 meses, contado da intimação do ato de suspensão, cessará o efeito desse, incumbindo ao juiz cível examinar incidentemente a questão prévia. Parágrafo 2º. Proposta a ação penal, o processo ficará suspenso pelo prazo máximo de 1 ano, ao final do qual aplicar-se-á o disposto na parte final do parágrafo 1º. Tá, senhor? Então, não pode, essa suspensão não pode ficar por muito tempo em razão desses motivos aí que a gente acabou de falar. Tá bom, senhores? Hoje a gente fica por aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, queira me perguntar. Por enquanto tá tudo certo, né? Então a gente vai ficar por aqui hoje, tá? Então, senhores, se cuidem. Professor, o último artigo foi o 314, né? Foi o Foi o 315? Isso. Tá bom. Tá? Então, meus amores, muito obrigado. Beijo no coração, saúde, se cuidem, tá? E, se Deus quiser, até a próxima aula. Beijo no coração de vocês. Até mais, professor. Obrigado. Tchau, professor. Obrigado. Boa tarde.